Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e esta é a Prosa do Mestre Gui. O meu convidado de hoje, um camarada espetacular, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, é o Thiago Diel. Thiago, obrigado por você ter cedido seu tempo, né, para estar aqui com a gente batendo um papo. E já para começar o podcast, já queria que você já começasse se apresentando. Fica à vontade. Joia. Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Diel de Souza, eu sou engenheiro civil, sou especialista na área de perícias e avaliações e atuo como perito judicial no estado de Santa Catarina e trabalhamos muito com diagnósticos, né, principalmente nessa área de infiltrações, né, que é uma área sempre a ser muito explorada pela gente, pela dificuldade, às vezes, de diagnóstico, de compreensão. Entendi. Gente, o Thiago, ele foi meu colega agora no IDD, né? E eu tava vendo, eu pedi o mini currículo do Thiago, o mini currículo dele é desse tamanho. É gigantesco, né? Tem gente que tá escutando, o desse tamanho é muito grande, viu, gente? O Thiago gosta bastante de estudar. Já vi que é viciado também, né? Foi picado pelo bichinho do estudo, né, Thiago? Fui. A minha história começou de 16 para 17 anos, eu já passei no vestibular, fiz na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, Legal. certo? E depois eu quis ir para a construção civil, mas já apaixonado pela patologia. Desde Tá? pequeno, Então... desde novo, assim? Oi? Desde novo? Sim, sempre gostei da área de patologia já dentro da universidade, tá? Mas o meu interesse era sempre, para ir para a área da patologia, eu sempre achei que eu teria que entender muito bem de construção. Né? Uhum. Então, tem muitas pessoas que se formam e vão diretamente para a área de patologia, mas eu acho de suma importância a gente conhecer primeiro a edificação, fazer certo, fazer errado, né? E pegar toda essa experiência para depois ir para essa área de diagnósticos, de patologia. Então, após formado, eu trabalhei na construção civil durante 5 anos, certo? Comecei a especialização na área de gestão de obras e projetos. Legal. E no meio dessa pós-graduação surgiu a de perícias e avaliações. Então eu acabei fazendo as duas juntos. Opa. Tá? Então, porque era a minha paixão mesmo. Mas como eu já trabalhava na gestão de obras, eu quis realmente me aprofundar um pouco também na área de construção. E após terminando essas duas especializações, eu fui trabalhar em uma outra construtora, onde eu tinha flexibilidade para trabalhar como já perito judicial, fazer as inspeções. Então, eu trabalhava o dia inteiro numa construtora, à noite e final de semana fazia as vistorias e os laudos e fazia o mestrado em Florianópolis, que eu sou de Criciúma, 200 quilômetros de Florianópolis. Então, ia semanalmente durante 4 anos para fazer o meu mestrado, tá? Na Universidade Federal também. Seu mestrado com a Então, dissertação, como é que foi? Qual que foi o tema? Provavelmente patologia, mas conta um pouquinho pra gente. eu fiz na verdade eu comecei na área de patologia, certo? Porque meu mestrado foi na área de construção civil, certo? Então eu tive que trabalhar outras situações devido à aposentadoria de professores e tudo, né? Os Entendi. percursos, os percalços que a gente ocorre na vida aí. Tá Daí certo. eu trabalhei com um estudo que até estão utilizando em alguns locais internacionalmente, que não é o foco da patologia, mas que é captação de água durante a execução da obra, certo? Então, Olha, tu capta água nas bandejas, que a gente fala nas plataformas, sim, aproveita essa água já no reservatório da própria edificação e tem esse consumo para as edificações. Como não é mais meu foco, eu passei para outros parceiros que estão trabalhando com isso, para até ser aplicado em algumas prefeituras. Tá? Então, fugi um pouco da minha área, eu me interessei bastante, mas eu deixei para outros colegas que trabalham nessa área de aproveitamento de água, da chuva, tudo. Mas foi legal. bem interessante, tá? Foi bem agregador e está sendo já aplicado aí em algumas áreas, alguns testes, mas bem interessante. Mas tive que, infelizmente, não me aprofundar no mestrado na área de patologia, no meio do caminho. Entendi. Não, bacana, interessante esse projeto. Realmente né, a gente precisa reutilizar água, né? A gente precisa captar água Uhum. de chuva, enfim, e dar reuso para ela. Interessante esse projeto. Agora, me conta uma coisa, nessa época que você trabalhou na construção, você trabalhou com execução? Com execução, tá? Trabalhei com execução, trabalhei nos primeiros 5 anos com edificações, tá? Certo. De grande porte e depois com
casas de alto padrão nessa outra consultora, com reformas, que eu queria trabalhar já com manutenção, então eu queria aplicar depois a manutenção, então tudo foi pensado por mim, tá, Luiz? Eu sempre quis estar focado, mas estar preparado para isso, né? Planejou, né? Se eu não tivesse preparado para isso, eu acabaria me prejudicando como profissional. Então, hoje eu Entendi. tenho 36 anos ainda, tá? Tenho praticamente 15 anos de formado e eu vi que eu tinha que me preparar para isso. Então, faz praticamente 10 anos que eu trabalho com perícia, tá? Então, fui fazendo, né, mais especializações, como eu fiz a de impermeabilização também. Estou iniciando após também em fachadas, tá? Me qualifiquei também na área de alças e ancoragem, que as edificações hoje não possuem nenhuma segurança. Então, o meu foco, meu objetivo hoje é ser o único especialista do país na área de proteção e vedação de edificações, tá? Para te entender. Então, me especializei Gostei. em impermeabilização, vou me especializar em fachada e em alças de ancoragem, e para a gente trabalhar realmente com toda a proteção. Eu acho que a gente, às vezes, se preocupa muito com impermeabilização, né? E o pessoal, às vezes, tem ideia que é sempre laje, cobertura, banheiros, mas a fachada, como tu entende super bem, né, Luiz, tu é mestre nisso, né? Opa. As fachadas, o cuidado que a gente tem que ter para não causar as infiltrações também é importante. Então, eu acho que uma coisa não está desvinculada da outra. Eu Então, concordo contigo, viu? Aqui, bom, não então tenho certeza fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente separa muito essas disciplinas de fachada e impermeabilização. São mercados que quase não conversam, né? Não se falam. Os projetistas de uma área se falam muito pouco um de outra área. E você disse que está fazendo uma pós em fachada, você está fazendo ela onde? eu estou iniciando lá no Nordeste, da Faculdade Três Marias. E como eu sou um apaixonado por estudar, que a gente já conversou bastante sobre isso, né, É Luiz? verdade. Até o doutorado eu não vou poder fazer, porque a minha esposa falou que se eu fizer o doutorado, ela se separa de mim. Tanto que a gente fica ocupado, se incomodando, então, Não, é por muito. restrições familiares, o doutorado não dá. Então, eu vou mais para pós-graduação Então, mesmo, mais uma continuar pós, estudando. né? A pós são 2 anos, né? Mais ou menos. 2 anos. O 2 anos. doutorado, só Deus sabe, né? Literalmente. Vai ter que ser negociado, vai ter que ser negociado. Não, legal. Então, só para até dar o crédito aí para a faculdade Três Marias, não é isso? É uma pós em Isso. fachada. Uhum. É isso? Isso, de fachadas, Legal, tá? ó, não Uhum. conhecia, então até a gente tá dando crédito aqui na prosa do Mestre Gui, porque pra gente, né, essa área acadêmica interessa muito, né? Em outros episódios a gente já deu crédito pro IDD, que é onde a gente formou, inclusive, como Claro, especialista, perfeito. né, de impermeabilização, e achei interessante, não sabia que tinha uma pós focada na disciplina de fachadas, então Tem. é interessante isso, bacana, gostei. Mas continua, pode contar um pouquinho mais. Não, então a minha ideia é focar nessa área de patologias, não me aprofundar na área de projetos, tá? Mas acho importante a gente conhecer de projetos, né? Saber fazer um projeto, né? Como saber construir para trabalhar na área de patologias. Então, no meu dia a dia, falando um pouco mais de como eu trabalho, né? Eu já fiz mais de 3.000 laudos, a gente tem bastante experiência nisso, né? 3.000? Sempre fui na área de inspeções, a parte generalizada, né? A gente brinca que a gente é um clínico geral, É, né? De edificações ainda. Aqui, como não tem essa gama de trabalho como tem nas grandes capitais, dificulta um pouco para a gente ser especialista só numa área, entendeu? sem Que é dúvida, o comum, concordo. né? Em regiões como essa. Se eu pegar na minha região hoje, sul do estado de Santa Catarina, falar, eu só trabalho com patologia de impermeabilização em membrana de poliuretano, né? Para mim fica inviável. Então, a gente trabalha com, né, um clínico geral, vamos dizer assim, né? Entende um pouco de cada área e quando precisa se aprofundar, a gente fala com os especialistas. E como não tinha nenhum especialista aqui no estado em impermeabilizações, eu decidi me tornar um, entendeu? Então, Entendi. e a impermeabilização é um grande desafio, né, Luiz? É um desafio que eu passo todo dia. As pessoas, para identificar uma patologia, quando fala de impermeabilização, o pessoal realmente sai correndo, né? Então, a gente se preparou bastante, estudo bastante. O pessoal que me conhece bastante brinca até que me chama de inspetor bugiganga, né? Os mais antigos aí, né? Cheio das Inspetor bugiganga ferramentas. era
né, Luiz? O Dr. Opa, Bugiganga tirava da da capa nossa dele uma série de geração. ferramentas. Cheio de ferramenta diferente, é isso aí. Esse é o Thiago, então. Mas sou apaixonado, assim, tá? Ao invés de comprar um videogame, eu compro a câmera térmica do Nó. drone. Hoje eu tenho, por exemplo, um drone que eu acredito que só tem 3 ou 4 no país, um drone com câmera térmica bem Uau. avançado, tá? Que a gente pode identificar as manifestações patológicas nas fachadas. Então, essa parte de equipamentos aí eu adoro. A gente acerta, a gente erra, né, Luiz, com os equipamentos, né? A gente ouve promessas como vocês ouvem, às vezes, Ah, de produtos, a gente ouve de equipamentos também e tenta buscar referências, né? Mas a gente investe errado, investe certo e vamos em frente, né? Com os é. equipamentos aí. Não temos aí um manual de instruções de passo a passo que seja 100% efetivo, né? A engenharia a gente vai construindo, e essa engenharia diagnóstica, ela está no processo, né, de avanço tecnológico, e isso que você falou, eu acho que é até bom a gente conversar aqui com a nossa audiência. Essas ferramentas, elas são complementares, né? O diagnóstico quem dá é o engenheiro, né? É o perito, no caso. Perfeito. Né? A ferramenta te ajuda a você tomar decisões, é mais ou menos por aí, né? O Luiz, o que chega muita gente para mim assim, ó, Thiago, eu sei que tu tem um equipamento que identifica que, eu te falo, pessoal, o equipamento ele dá muito suporte, né? Os É isso aí. equipamentos, os produtos, eles dão muito suporte, mas a falta de experiência de utilização dos equipamentos, dos produtos, se não tiver um bom conhecimento técnico, né? Uma Exatamente. persistência também, né, Luiz, trabalhar com identificação de filtrações, tu tem que ter paciência, né, na patologia, porque não, às vezes não vai resolver do primeiro dia, principalmente infiltrações. Então, a gente vai criando um método, né, de identificação, ter uma Sim. infiltração, a gente vai pegando todas as possibilidades e vai podando, né, até chegar no problema, mas muitas vezes tem que ter muita paciência, Sim. muita calma para chegar no ponto certo também, porque às vezes é muito difícil tu chegar num ponto e, não, vou identificar isso aqui, é isso, é aquilo, ser muito assertivo, entendeu? Então, tu tem É, que passar para o teu isso é cliente engenharia, também, né, não Thiago? vender, não, eu identifico o ponto, né, Luiz? Sim, sim, eu digo que isso é engenharia, né? Essa parte de investigação, ela é engenharia, né? E isso que você falou, eu fiz um curso também de, né, termografia e uso de câmeras termográficas, e eu percebi justamente isso. A conclusão do curso, o curso foi muito legal, mas a conclusão é ferramenta complementar. Não é... Isso, O pessoal espera milagre, né, Thiago? Dessas ferramentas, dos líquidos espera. traçadores, são ferramentas que ajudam. E a gente precisa realmente, como você está bem dizendo, investigar, né? Aí é o inspetor, né, bugiganga, por conta das ferramentas. Mas, realmente, o ideal é o conhecimento que você carrega, a experiência prática. Você falou em 3.000 laudos, não foi isso? 3.000 laudos já fiz. Só de empreendimentos, vamos considerar os condomínios, já fiz mais de 1.000, tá, Luiz? Então a gente tem Então, bastante experiência mesmo na área, assim, tá? isso Apesar da é... pouca idade, vamos dizer assim, né? Pois é, isso é interessante. Com certeza um laudo. Você me mandou um laudo para eu ler, eu fiquei Ah, assustado com o nível de detalhes. Então é interessante perceber que o detalhe que você dá hoje, isso é o caminho que você percorreu para entregar isso, né, para as partes interessadas, né? aham. O que eu faço hoje no meu laudo, porque o laudo ele tem que ser acessível ao leigo também. Com certeza. Então, eu sempre busco, né, Luiz, botar detalhes de desenhos. Eu falo para os clientes, pessoal, às vezes não, a parte técnica ali, vocês podem deixar para os técnicos analisar normas, né, e procedimentos, mas eu faço ele muito didático, entendeu, Luiz? Para as pessoas que são leigas entenderem, botar o desenho, um exemplo do que está errado, do que está certo. Então, eu busco não simplesmente, né, botar um monte de termo técnico, chegar apenas no técnico e às vezes, né, no dia a dia, o nosso cliente não entender. Então eu foco muito nisso, muito ilustrado o laudo eu faço, tá? Eu percebi, o seu laudo bem ilustrado, bem didático. Eu acho que essa palavra, ele fica Isso. didático, justamente porque muitas das pessoas que vão ler, elas são leigas. E leigas mesmo, né, Isso, isso, Thiago? isso. Pessoas que não têm ideia das coisas, né, da parte técnica, da base que está ali por trás, né, das normas, enfim. Uhum. Então é isso que eu busco assim nos meus trabalhos, tá? Legal. Ficar bem focado, bem acessível. Eu acho que não adianta, né, a gente como profissional, né, Luiz? Não adianta a gente chegar no cliente e querer demonstrar conhecimento técnico e falar de uma maneira que eles não entendam, né?
A gente brinca, às vezes, até os advogados, né, falam, às vezes, de termos aí que os leigos não entendem, né? Então, eu acho que a gente tem que ser técnico na hora certa, né? Falar o produto certo, o nome certo, na hora que eles entendam, né? Até eu Sim, vejo que sim. todo mundo fala a tal da manta líquida, né? E às vezes para o leigo a gente tem que falar que é manta líquida, né? Nas palestras que eu dou, a gente fala para os engenheiros, vocês podem até conversar, Sim. né, entre o pessoal de obra, que às vezes não tem tanto entendimento, né, técnico, os clientes, tudo bem. Mas quando a gente vai conversar tecnicamente, a gente tem que saber como se portar, né, e entender bem do que está apresentando tecnicamente, né? Eu vi que vocês abordaram um pouco disso de nomenclatura de produtos e tudo. Então, eu acho que tem que saber distinguir. Eu acho que tem que estar seguro para o cliente. Eu acho que tu tem que ser transparente com o cliente Legal. e não fazer. Eu gosto de falar essa palavra, pirotecnia, né? Porque tem muita gente que Tem gosta muito de dar por aí. aquele show, né, Luiz? É. Então, eu acho que não é o foco. Com certeza. Tiago, vamos aproveitar então. Eu queria aproveitar um pouquinho da sua experiência, né? Acho que você já contou bem a sua trajetória. Né, gente, vocês devem estar nos escutando ou nos assistindo e entendendo que nós estamos diante de um estudioso, né, da área, uma pessoa que é apaixonada pela área, que estuda e que não para, né? Já está em mais uma pós-graduação. A gente se encontrou na tecnologia da impermeabilização, mas eu estou vendo que você agora já está trabalhando com fachadas e acho legal também, até para comentar, a sua necessidade de se especializar por falta de especialista. Isso é Isso. incrível, porque uma coisa que eu quero até comentar, antes da gente passar para o nosso próxima etapa, isso que você falou é muito interessante. Você, como perito, você é especialista em algumas áreas, mas você é generalista de outras, que é o clínico geral. Achei legal você fazer essa analogia com a medicina, porque tem muita gente que acha que sabe tudo, faz tudo e não busca o especialista da área, né, Tiago? E isso acaba justamente entregando problema futuro para as edificações, para os empreendimentos, né? Por exemplo, na parte estrutural, elétrica, hidráulica, né? Eu já tenho um grupo de especialistas que me auxiliam, né, Luiz? Então, eu não sabia para onde recorrer nesses casos, né? Então, eu tinha que recorrer, como a gente está um pouco mais deslocado aqui no sul do estado de Santa Catarina, atendo também, né, cidades Sim. de grande porte, vamos dizer assim, da construção civil, por exemplo, Balneário Camboriú, Florianópolis, né, que estão virando a Dubai aí do Brasil, né? Balneário que o diga Mas a aí. gente sente falta aqui a gente conversa, né, com os engenheiros, com o pessoal até do próprio estado mesmo, uma falta de conhecimento em algumas áreas como essa. Então, como eu não tinha nenhum acesso a nenhum especialista, né, aqui no meu entorno, eu decidi trabalhar nessa área para eu ser o especialista mesmo, porque eu não tive foco, entendeu? Não Não, tive legal. um suporte aqui na região. Bacana. E aproveitando um pouco da sua experiência, né, na nossa prosa, né, prosa, a gente fala muito esse termo em Minas Gerais, né, que é onde a gente realiza esses podcasts. A gente gosta de contar causos, né? Mineiros gostam de contar causos, então é legal a gente contar causos de obra. Então eu pedi para você separar aí um ou dois casos ou causos, né, de obra, de situação que você viveu, né, que você gostaria de compartilhar com a sua e a nossa audiência, alguma situação de sucesso ou de lição aprendida ou alguma coisa que tenha sido engraçada. O que você separou pra gente? É assim, ó, Luiz, eu vou falar de uma situação, a primeira que aconteceu quando eu trabalhava, tinha apenas 21, 22 anos, tá? Tá. Que daí eu já era apaixonado pela patologia e já executava obras, né? Eu tive uma situação, Luiz, que pelo fato de eu não ter experiência, acabou caindo uma contenção de concreto de cerca de 5, 6 metros de altura, tá? Uau. Eu era o responsável pela obra. Para vocês entenderem, né, a cortina ela não era autoportante e pela pressão da empresa e pela pressão na cidade, que já tinha derrubado uma parte da rua, tudo para te entenderes, eu não era seguro disso e acabei aterrando para liberar a rua e caiu a contenção, tá? Então, tinha muitas pessoas trabalhando embaixo e, felizmente, né, como o concreto armado ele vai avisando, né, Sim. muitas vezes do seu desabamento, felizmente o pessoal conseguiu sair, tá? E não houve feridos
Vi até minha ex-chefe num canto chorando, né? E eu consegui, felizmente, ficar firme numa situação dessa. A gente levantou a cabeça, a gente foi lá resolver, né? E depois em casa, descarrega aquela energia, a gente realmente desaba. Aí desaba. Então, eu já participei de um sinistro, então, né? Eu fiz parte dele, né, Luiz? Entendi. E aos 21 anos você era responsável pela 21 obra. anos, Luiz. Foi o meu. Quando alguém fala que tem um problema hoje, Luiz, já fiz, por exemplo, perícia em plataforma de 400 metros de comprimento que desabou um tempo depois, a gente está em riscos o tempo todo, né, Luiz? Porque a gente tem que, para a gente liberar um lugar que seja seguro, a gente tem que ir lá inspecionar e dizer que o local está seguro, né? Claro que a Sim, gente se preocupa muito com a nossa segurança, mas isso aí foi um divisor de águas na minha vida, tá, Luiz? acredito. São coisas que são ruins, né, que não devem acontecer. Só que hoje, para alguém me falar assim, não, eu tive um problema de obra, né? Então, isso me fez blindar e me preparar para todos os desafios que eu tenho até hoje, tá? Então, realmente foi um sinistro gravíssimo, tá? Felizmente não tiveram mortos, tá? Mas poderiam ter. E vocês, É muito com sério, certeza, né? se vocês não iam ouvir aí na região até de Belo Horizonte, mas felizmente não faleceu ninguém. E foi um divisor de águas na minha vida profissional, tá? Então, para alguém dizer hoje para mim, Thiago, eu tenho um problema na construção civil, olha, né? Quando a gente lidar com vidas, né, Luiz? Então, Segurança, esse né? foi um caso bem interessante, tá? Não, realmente você está contando um caso de lição aprendida, né? Isso, lição aprendida. E eu fico pensando, muitas construtoras, né, têm colocado, não sei se foi o caso seu, tá? Mas Uhum. me passou isso pela cabeça aqui agora. Profissionais recém-formados para serem Isso, experientes responsáveis, total. né? Isso também me chama Uhum. atenção, né? Porque para você ver, né? Você só para complementar aqui o meu raciocínio, você para chegar aonde você está hoje, né? Com o nível de conhecimento que você tem, com todo esse expertise que você alcançou, claro, não só com estudo, mas Uhum. com prática, foram anos, Isso. né? Você falou em 15 anos aí Aham. É. de trabalho, né? E aos 21 anos você era responsável por uma estrutura de concreto, né? Que Uhum. infelizmente veio a colapso. Então, assim, a gente percebe, né? Visitando obras, você visita também, Sim. é, muitos recém-formados, né? Sendo colocados à prova. E na faculdade Uhum. você não recebe tudo que você precisa, muitas vezes. Não, não tem esse tipo de informação. Então isso me chamou bastante atenção. Quer contar mais Uhum. algum outro caso? Eu tenho um caso bem específico, acredito que ninguém tenha passado exatamente por isso, tá? Ai, ai, ai. Eu tenho uma outra situação também, como a gente trabalha com problema, com, com sinistro, uma série de situações, esse problema foi comigo, tá? Eu fui inspecionar um telhado, certo? E a gente acha que a gente é o super-homem, né? Ai, ai, ai. Então, a gente pode tudo, a gente faz tudo, a gente cobra do funcionário que ele se cuide da segurança do trabalho e a gente, às vezes, deixa a desejar, né? Por isso, até, ô, Luiz, que eu me qualifiquei também nessa área de alças de ancoragem para edificações, tá? Porque as edificações não são seguras, Não. nem para os funcionários que estão fazendo manutenção nas edificações trabalharem com segurança e nem a gente, como prestador de serviço ou outros tipos, né? Até instalações, sei lá, de antenas, coisas assim. Então, me qualifiquei nessa área de alças de ancoragem, tá? Para entender de segurança. O que aconteceu comigo, Luiz? Eu fui em um telhado, certo? O telhado, ele não tinha laje embaixo, nada, e eu pisei no telhado e caí de cerca de 5 a 6 metros de altura, Meu pai. tá? Então, foi um impacto bem grande. Felizmente, eu consegui ainda cair de pé, eu bati em gesso, tudo caí de pé, e eu bati com a nuca no chão, com a cabeça no chão, tá? Na hora, estava outro engenheiro comigo, fiquei até atordoado, eles não sabiam onde é que eu estava, não sabia que consequência poderia ter dado, certo? Sim. Depois de alguns dias eu notei que eu perdi o olfato, tá? Então, hoje, né, a minha engenheira, a Juliana, que trabalha comigo há 5 anos já, eu brinco com ela, que ela é meu braço direito, meu braço esquerdo e meu nariz, tá? Até hoje perdeu o Então, olfato. um pouco do olfato, mas às vezes, para identificar um vazamento de gás, por exemplo, eu tenho um equipamento, mas nada como, né, o feeling humano ali para identificar. Então, foi uma situação. Hoje eu não subo mais em telhado que não tem uma laje embaixo, nem sonhando. E felizmente eu penso por esse lado, assim, hoje eu não sinto olfato, não é uma coisa muito comum, né? Mas foi por um
né, um acontecimento dentro de uma inspeção. Então, para as pessoas que trabalham, né, na área da construção, aí é uma situação a se alertar, tá? E poderia ter acontecido algo muito mais grave, Não, né? sem Tem dúvida. pessoas que falecem aí de 2 metros de altura, né, Luiz? Então, É, são não. dois fatos aí A bem altura, interessantes do meu dia a dia. a altura, 2 metros, 20 metros, 2 metros também pode, né, dependendo do que tem embaixo, né, o Thiago, pode acontecer alguma coisa. Engraçado você falar sobre essa parte de alças e ancoragens, né, apesar do nosso podcast não ser um podcast muito técnico, mas eu acho que é relevante falar um pouco disso. Coincidentemente, né, no dia de ontem, antes da gravação do nosso podcast aqui, eu fiz um encontro técnico em uma outra cidade e a engenheira que apresentou, ela falou que está estudando também essa área. E principalmente por questão de manutenção em altura, né? E aí ela postou algumas fotos lá para o pessoal que estava lá no auditório, lá do CREA, lá dessa cidade, e exatamente mostrando aquela questão do contrapeso, com aquela latinha de tinta cheia de concreto, né? E tudo bem, era uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade menor que Belo Horizonte, por exemplo, que é onde eu estou gravando esse podcast com você. Você está em Criciúma ou você está em Florianópolis? Não, tem Criciúma agora. Está em No escritório Criciúma, é em Criciúma, então... mas eu trabalho em todo o estado de Santa Catarina, Não, não, tá? sim, só para saber que cidade que você está agora. Mas, e aí o que eu tô querendo colocar para ti é que isso não acontece só lá, a cidade era Bom Despacho, mas não é só na cidade do interior. Em Belo Horizonte, o que eu mais vejo nessas manutenções de fachada é esse contrapeso, né? E em que o cara arrisca a vida, às vezes ele deixou a família em casa e a empresa o contrata, às vezes até paga os impostos direitinho. Mas, e aí você me conta exatamente uma situação, bom, pelo visto não era um caso de contrapeso, mas você não estava ali com os EPIs necessários e tal, para você poder, né? Então eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre essa parte que você tem estudado aí, de alças e ancoragens, e os desafios disso para o nosso mercado, né? Eu acho que é muito importante a gente conhecer, né, nessa parte técnica de produtos, né, de execução, de projetos, mas saber como a gente está preparando, né, porque não é simplesmente para a fachada, né, Luiz, para Não, trabalhar com essas alças sem coragem, né? sim, não, Normalmente os não é. locais de impermeabilização, de aplicação delas, são locais de alto risco, né? As Sim, coberturas, locais cobertura, que sim, sim, sim. realmente as pessoas podem se acidentar, né? Então, para as empresas que trabalham tanto com fachada como impermeabilização, eu acho importante elas terem conhecimento e não permitirem, né, trabalhar em locais que passar para construtor ou para condomínio. Existe um trabalho que é um projeto de ancoragem, que é obrigatório desde 2005, tá, Luiz? Isso aí não é uma coisa nova, tá? 2005? E exigirem isso da consultora, certo? Da consultora da edificação. O teste de ancoragem, as alças tem que ter muito cuidado, Luiz, que o pessoal usa bastante aqueles ferros, né? A gente chama de Sim, caranguejo aqui, eu não sei sim, como é que já chama vi. aí, né? Para fazer simplesmente o travamento na laje. E é um ferro, né, usual de construção, né? E acolá entre corrosão, não é inoxidado. Então, às vezes, eu acho mais perigoso até travar numa alça dessa em Sim, corrosão até do que uma lata de concreto. material Mas, inadequado, né? obviamente, todas as duas estão erradas, né? Sim, Então, eu acho que a gente, né, eu já vi que o podcast fala bastante de coisas técnicas de impermeabilização, de produtos de fachada, de cobertura, mas como, né, eu me aprofundei um pouco mais nessa área, é bom a gente alertar também, né, não esquecer desse lado aí, de exigir das consultoras e das edificações que seja feito um projeto adequado, uma instalação adequada de alças de ancoragem, tá? trabalhamos com vidas, né? E por isso que eu quis Isso, levantar essa isso. bandeira. Achei interessante. Eu não sabia que você, né, também estava trabalhando nessa área, mas faz todo sentido, já que você trabalha com perícia. Isso. E achei interessante. Valeu. Foi um bom recado aí para nossa audiência, Thiago. Bom, agora a gente vai passar para um próximo. Pode falar. Não, não. Eu ia falar só de um case rápido Não, vamos por falar de favor, infiltrações fica à um pouquinho, vontade. que antes eu não conhecia, né, alguns anos atrás, o tal do traçador químico, né? Ah, sim, sim. E eu fui fazer uma impermeabilização numa laje muito grande, tá? E a laje antigamente era laje dupla, né? Não tinha um gesso embaixo, um forro, nada.
E eu fui lá e fiz o teste, tentei fazer um teste de tanquedade com pouca experiência e tinha falado para eles que era para fazer toda a impermeabilização. Foram lá, fizeram toda a impermeabilização, depois descobriram que era a parte hidráulica. Eita, Então, um custo, né, eu me incomodei bastante. É um custo que era tranquilo de resolver, vamos dizer, da parte hidráulica. acabou. Eu acabei dando um diagnóstico errado, tá? Então, hoje, né, os traçadores químicos, para quem não conhece, né, os produtos fluorescentes aí, que existem aquelas boias, né, de, de utilização para distinguir o que que é um vazamento de instalação hidráulica e o que que é um de impermeabilização. Então, esses produtos traçadores aí ajudaram a gente a revolucionar e não ter esses diagnósticos errados. Perfeito. Então, a gente certa, mas a gente já erra bastante também, já errou construindo, continua errando e tentando acertar cada vez mais, tá? Gostei da sua humildade de contar casos de lição aprendida, porque contar casos de sucesso, né, Thiago? É fácil. É fácil. Então é legal, né? Uma pessoa que está aí, você falou aí a questão de 3.000 laudos, 1.000 laudos em edificação, ou seja, muito trabalho já foi realizado. E é legal a gente perceber que você está aqui contando para a gente que a gente está sempre aprendendo, sempre melhorando, não é isso? Com certeza, tá? Com É isso aí. certeza. Como a gente trabalha na área de perícia, eu falo que a gente tem que ter empatia. A gente não pode criticar uma construtora, um profissional, né? Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com isso para entender o que que aconteceu do outro lado. Hoje eu Sim, dou consultorias também uma vez por semana em obras para a gente mostrar realmente que a gente pode errar, que a gente pode acertar, mas a gente tem que ter humildade para reconhecer também. sem dúvida alguma. Thiago, queria que você contasse para a gente agora, nesse próximo etapa do nosso podcast, quem são seus mentores, mentoras, vida pessoal, vida profissional. Queria que você desse o crédito para as pessoas que colaboraram, né, na sua vida para você ser o profissional ou a pessoa que você é hoje. Vamos lá. As pessoas às vezes não entendem por que tão cedo eu já estava focado nessa área de engenharia, tá? Meu pai trabalha no ramo imobiliário há cerca de 40 anos, certo? Eu tenho um irmão, 5 anos mais velho que eu, que é engenheiro civil, tem uma construtora, então quando eu estava entrando na universidade, eu tive um ano ali junto com ele, estudando na universidade juntamente com ele, então, né, essas são as minhas referências profissionais e pessoais também, né, onde tudo começou. Tive mentores também, o Richard, que é um engenheiro aqui do estado, que eu fui estagiário dele, fui há alguns anos, ele foi meu chefe de engenharia, e hoje eu acho muito legal que eu faço o trabalho nas obras dele, né, de inspeção, de consultoria, então é muito legal a gente ter essa humildade de uma pessoa Sem que tu já dúvida. foi, vamos dizer assim, né, subordinado, né, dentro da empresa, e depois tu poder trocar esse tipo de informação e a pessoa achar legal, né, ter humildade de não, realmente o Thiago vamos dizer, menos novo, menos experiente, mas a gente tem uma série de informações legais para se trocar, tá? Na parte de mentores, na minha área de perícias, né, de diagnósticos, eu nunca tive, né, devido ao meu distanciamento de outros profissionais na área, eu Tá? sempre tive que buscar referência só, né? Então, tenho várias referências em, né, por exemplo, o Matheus Leone, né, na parte de termografia, eu identifico muito com o dia a dia dele, né, das dificuldades que a gente passa, né? Porque a gente não fica só olhando trinquinho, infiltração, a gente passa, vamos dizer assim, perrengue mesmo, né, Luiz? A Verdade. gente tem que enfrentar cada situação no dia a dia aí que é desgastante, tá? Então tenho, né, já fiz laudos de plataforma, né, fui auxiliado pelo Enio Pazini, que é uma referência em concreto armado. Sem dúvida. Na área de impermeabilizações tivemos várias referências aí no nossa pós-graduação, né, do IDD que a gente já conversou. Então, assim, ó, eu nunca tive alguém muito próximo, né, em todos esses anos para ficar aqui, vamos dizer, né, na minha proximidade, do meu laudo para essa conversa do dia a dia. Né? Mas eu tive muitas referências legais, muitas inspirações para fazer o que eu faço hoje, tá? Bacana. É isso mesmo. Muitas vezes a gente tem os nossos mentores, né? Quem realmente teve próximo, mas gostei que você deu crédito a referências, né? Muitas vezes a gente não teve o contato próximo com a pessoa, mas
verificou um estudo, um trabalho, o próprio curso do Matheus que você citou, foi o curso que eu fiz até para dar o crédito para ele, o Matheus Leone, né? Um curso muito bom, Certo. até por falta de referência no Brasil, né? Acho que inclusive no curso dele ele falava isso, né? A gente criou o curso porque não tem muita referência aqui para termografia, né? Então, legal, bacana você dar. Pode falar. Só para te entender, Luiz, rapidinho nessa parte de termografia, eu contratei uma empresa de Santos, tá? Eles foram até Porto Alegre aqui para fazer um trabalho e eu contratei eles como eu tinha comprado o drone com a câmera térmica e é um investimento bem alto, para ter noção, o drone custa mais de 60 mil reais esse drone, né? Para a gente botar no ar e sem seguro, sem nada, que eles não dão seguro para isso. Então, hoje que eu entendo que tem o drone que eu trabalho, né, para fazer as inspeções prediais, só eu mais 2, 3 empresas no país hoje com esse drone, tá? Então, eu chamei ele, eu fui pessoalmente lá em Porto Alegre e ele me deu essa consultoria, tá? Show de bola. Bacana. Ó, passou rápido, né? A gente vai conversando e se deixar, a gente vai falar por mais tempo, eu sei disso. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, Thiago, a Dalminas, que é a empresa que realiza o podcast da Prosa do Mestre Gui, a gente tem um slogan, um tagline, né? Que a gente criou, que é tranquilidade que dura. E eu queria pedir para que você dissesse, né, para o nosso público, o que passa na sua cabeça em uma ou duas palavras quando você escuta tranquilidade que dura. Eu acho, né, como a gente foca muito nessa parte de durabilidade das impermeabilizações, né, a gente sabe que tem uma série hoje de mágicas e produtos mágicos que podem dar uma certa efetividade imediata, né, e eu acredito que esse slogan faz com que a gente realmente adquira produtos que têm uma durabilidade muito extensa, né? Então, eu achei o slogan bem interessante, bem legal, para não simplesmente vender um produto para uso imediato ou de garantias imediatas, né? Para que realmente utilize um produto que ele atinja realmente a vida útil, né, necessária para que não tenham tantos problemas assim nessas áreas de impermeabilizações, de vedações, né? Vocês que são representantes nessas áreas de ótimas empresas, né? Vocês devem ver isso todo dia, né? Soluções imediatas que jogam simplesmente um copo d'água numa parede e a umidade, né, não penetra. Mas a durabilidade é demonstrada por vocês uma série de anos aí que vocês já estão no mercado, né? Então isso é visível, aliando o slogan de vocês, um produto de que vocês representam, né, uma tranquilidade mesmo. E legal. E o que seria tranquilidade que dura no seu trabalho? Tranquilidade que dura no meu trabalho é evitar que seja feito um trabalho paliativo, que a gente vê em uma série de situações, né? E realmente a gente dá um diagnóstico que perdure, né? Que eu não venha lá 1 mês, 2 meses depois e dê um diagnóstico paliativo, né? E que a gente consiga realmente resolver as causas dos problemas, né? Que a gente vê diariamente, sim, resoluções só paliativas, né? Então, meu objetivo sempre é buscar uma solução duradoura. Show de bola, gostei. Thiago, obrigado mais uma vez. Eu queria te agradecer pelo tempo cedido. O bate-papo foi muito legal. Gostei dos causos que você contou. Achei bem produtivo, assim, né? As lições aprendidas. Achei que vai contribuir bastante, né? A gente vive aprendendo, né? Então, eu queria te agradecer e queria deixar o espaço para você fazer o seu agradecimento também. Imagina, Luiz, queria te agradecer bastante, tá, pela oportunidade. Já temos, né, um contato muito legal que a gente se conheceu durante a nossa pós-graduação, né? E tu hoje é o meu mentor, né, Opa. na área principalmente de selantes, né? Que eu tenho dúvida, fala com o Luiz, né? Então, eu agradeço bastante por toda a atenção que tu me dá, né? Que realmente a gente precisa de parceiros que entendem e de confiança. Estou sempre à disposição quando a gente tiver mais outros assuntos para abordar e estás de parabéns, tá, por criar esse podcast. Eu já vi todos os programas, achei bem legal, bem leve e bem descontraído para que todo mundo tenha um acesso e entenda como é realmente essa nossa vida aí nas impermeabilizações, nas fachadas
né? E tomara que a gente consiga contribuir, que a construção civil evolua, né? Esse é o nosso objetivo final. É isso mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do nosso bate-papo. Na próxima semana a gente tem mais um episódio. Até lá. Um abraço, pessoal.